Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Que dia é hoje? Deixa eu ver aqui. Quarta-feira, meio da semana. Já? Para muitos ainda, né? Para mim é já. Shimada tá desde quando sem aparecer? Não lembro. A rotina da Shimada tá uma bagunça. Eu não deveria esquentar minha cabeça, bem verdade é essa, né? Meu foco tá todo no meu livro. Eu preciso escrever meus livros, né? Então, não tem como ter rotina quando se escreve livros. Ainda mais porque eu preciso de isolamento, silêncio, muita introspecção, às vezes um transe e constante estado meditativo e, acima de tudo, consciência plena, né? Minha rotina, meus dias vão estar uma bagunça. Fora que eu tô dando um tempinho para vocês, né? Para quê? Ficar trazendo uma avalanche de informações. Eu percebi que eu tenho isso, né? Eu comunico assim, muita informação de uma vez só. Calma, né? Aliás, desde criança eu tenho outro sério problema, né? Eu acho que o cérebro de todo mundo funciona igual o meu, só que não, né? Ter uma mente visual não é bem uma vantagem, principalmente quando a maioria tem uma mente verbal e algumas têm uma mente sinestésica. É impressionante, quando eu começo a gravar, pode ser a hora do dia que for, vai ter barulho externo. Não tem condições, não. É quando eu vou gravar. Fora que eu sempre fico com aquela sensação de que vai chegar alguém, do nada. Às vezes acontece. Quando não acontece, acontece o quê? Barulho externo. Parou? Eu não sei se este vídeo vai dar tempo de trazer o tema, porque eu tenho muitos adendos em relação ao último vídeo e duas mensagens que eu recebi. Embora eu possa gravar pouco mais de 3 horas, eu não vou fazer isso com vocês, né? 1 hora já é muito. Então, vamos tentar fazer no máximo 1 hora de vídeo, se possível menos, claro, né? Com adendos, e o tema eu trago no próximo vídeo, tá bom? As duas mensagenzinhas, né, que eu selecionei para trazer no vídeo, são interessantes. Uma sugere que eu use maquiagem para parecer mais jovem. Minha filha, deixa eu envelhecer em paz, por favor. Eu normalmente já não tenho problema nenhum com a minha aparência, sabe? O meu veículo, ele tem prazo de validade. Ele
se desgasta com o tempo. Isso vai se refletir de muitas formas, né? Eu já sou muito grata porque esta vida é a que eu tive mais tempo de vida. As outras vidas foram curtas. Então, envelhecer vai ser uma dádiva, porque eu não me lembro de nenhuma vida onde eu tenha conseguido ser idosa. Eu já sou uma senhorinha, então deixa eu ser uma senhorinha, por favor. Fora que usar um reboco na cara para eu parecer mais jovem, para mim, pessoalmente, é uma ilusão. Eu posso até parecer mais jovem, mas eu não vou ser mais jovem. Isso porque eu acredito que a juventude é um estado de espírito. Não é porque o meu corpo está se degradando, se desgastando, é que o meu estado de espírito tem que ser assim. Concorda? Minha cara ela vai cair toda. Vai começar a aparecer todas as marcas de expressão, de todas as expressões constantes ao longo da vida, principalmente as de riso, né? Rugas na testa, em tudo que é lugar que você possa imaginar. Vão aparecer uma uva passa em algum momento e tá tudo bem. Sem mencionar que eu detesto maquiagem. É um troço que me dá uma coceira, é a mesma coisa de usar uma máscara. É um trem que me incomoda, dá coceira, dá um suador. Não, deixa assim mesmo. Se for muito incômodo a visão, né, sugiro o mesmo que eu tenho sugerido para os outros espectadores. Não assista meus vídeos, ouça. Tira o foco da pessoa. Foca na voz e no que a voz está dizendo. Não sei como é que vocês conseguem ficar parado na frente do celular assistindo o vídeo. Eu não consigo fazer isso. Por exemplo, quando eu assisto um filme, eu fico fazendo crochê, eu faço artesanato, né? Eu não consigo ficar parada assim na frente da televisão, prestando atenção em tudo. Principalmente porque a gente sabe que o que tá passando ali não é verdade, né? Normalmente os filmes são puramente ficção, até os baseados em fatos reais. Então, vai. Já já eu vou ser vovó, se Deus quiser, né? Tá demorando, sim, mas meus filhos me deram netos, eu vou ser vovó. Eu quero ser vovó, eu quero ser idosa. Vai ser uma dádiva ficar velhinha. Eu já sou uma senhorinha, deixa eu ser senhorinha, tá bom? Vocês não veem meus cabelos brancos porque eu pinto o cabelo, porque eu gosto dos meus cabelos coloridos. Mas eu tenho muito cabelo branco. Totalmente? Não. Aposto que se... É estranho, né? Alguns, muitos fios brancos. Não é totalmente branco, não. Mas eu gosto de pintar colorido, principalmente os brancos, porque aí o colorido fica bem colorido, né? Então deixa eu assim, tá bom. Tá? Obrigada pela sugestão, mas eu não gosto de maquiagem. Eu só contorno os olhos e pronto. Às vezes passo um batom que eu acabo comendo e tá bom, tá bom? Então tá.
Ai, desculpa. Pelo menos a tosse foi embora, né, gente? A outra mensagem é realmente importante. Em resumo, a pessoa é homoafetiva e ela já teve um relacionamento com a espiritualidade que ela deixou. Por quê? Porque ela resolveu se assumir o seu gênero, né? É uma pessoa homoafetiva. E como essa pessoa, ela sentiu falta da relação com a espiritualidade, ela foi para uma religião afro. Só que ela sente falta exatamente daquilo que eu falo no vídeo sobre os 9 carismas. Esta pessoa já conheceu os 9 carismas, um dos 9 carismas, né? Às vezes até conheceu mais, né? É que você talvez não tenha percebido. E a pessoa tá, tipo assim, numa crise existencial, né? Porque, tipo, pra mim me envolver com a espiritualidade a ponto de acordar novamente os meus talentos, meus dons, eu tenho que voltar a ser homem, entre aspas, assim, né? Para disso. Não. Faça uma busca no Google sobre o nome dos principais eunucos na história bíblica. Os eunucos normalmente trabalhavam diretamente com o harém de algum rei, né, algum imperador, e por isso eles eram castrados, porque era um homem que estava diretamente em contato com as mulheres das vossas majestades. Inclusive, muitos eunucos bíblicos serão citados no reinado de Xerxes, né, que é Assuero, com Esther. Não sei se é no livro de Esther, mas na busca aparece, tá? Mesmo castrados, alguns deles que eram judeus não deixaram a crença em um Deus, né? E eu imagino, né, que esse conflito ele ocorra porque muitas vezes alguns capítulos do Novo Testamento, capítulos não, versículos, foram usados exatamente para se referir a não usar o corpo contra a própria natureza. Isso é muito usado, né? O homem domina o corpo da mulher e a mulher domina o corpo do homem. Isto é uma interpretação e uma visão de uma vertente específica. Não é à toa que você acabou procurando uma religião afro e poderia ter procurado também uma religião espírita. Não há esse preconceito, né? Por quê? O teu veículo é teu veículo, a tua essência é tua essência.
A espiritualidade também não tem esse preconceito. O que conta é a tua relação não com os outros, mas com a espiritualidade. A tua sinceridade diante da espiritualidade. Como será os seus relacionamentos? Isso tem mais a ver com o teu animal do que com a tua essência, né? Mas acredito eu que independente de gênero, em dado momento, conforme nós vamos nos envolvendo com a espiritualidade, essa parte da nossa sexualidade, ela muda. Eu, por exemplo, eu vivo em celibato tem uns anos. Não passa isso na minha cabeça. Por quê? Porque na maior parte do tempo eu não tô aqui nessa realidade. Quando eu não tô enxergando as coisas assim como elas se mostram presentes. Meus véus já caíram, sabe? Sabe aquela cena de Matrix, onde o Neo, acho que ele vai ver o oráculo, aí ele vê um garotinho segurando uma colher e ele fala, não há uma colher. É tipo isso, né? Não tem uma colher. Não tem colher, não tem geladeira, não tem armário. Por quê? Porque tudo isso é a realidade do corpo, do animal, que é material também. A realidade da essência é outra. Quem é dominante em você, o animal ou a essência? Quando nós nos relacionamos com a espiritualidade a ponto de manifestarmos os dons e cada vez com mais frequência, consequentemente a essência ela vai ser dominante. A necessidade do animal em ter as suas vontades satisfeitas imediatamente, elas acabam. Gradativamente vai acabando. E isso não quer dizer perda de libido, nem nada disso, não. Quando a nossa mente muda, quando a consciência se expande, o que a gente manifesta para o exterior também muda, né? Essa coisa de parecer sexy, parecer atraente, parecer mais jovem, parecer mais bonito, deixa de ter relevância, deixa de ser importante. Porque afinal de contas, no geral, todo ser humano é lindo. Principalmente se nós vermos toda a constituição do corpo humano, da essência humana, todas as capacidades, sabe? Como assim? A gente é capaz de determinar se uma pessoa é bonita ou feia simplesmente por causa de uma aparência. Às vezes, aquela aparência que é determinada como feia é apenas reflexo de muitos e muitos anos de luta, de sofrimento, de tristeza, de infelicidade, tudo isso se reflete fora. Se a realidade da pessoa fosse diferente, ela não pareceria tão feia, entre aspas. Não existe o feio. Existe o reflexo do que é dentro. Aí é que nem a sugestão para que eu use maquiagem, né? Além de eu me iludir usando maquiagem,
me iludir que eu sou mais jovem, eu acabo iludindo outras pessoas ao tentar parecer mais jovem. Mas a juventude sendo em estado de espírito, a minha jovialidade não estará na minha aparência, mas na minha postura, no meu comportamento, no meu modo de viver. A maquiagem não resolve essas questões, sabe? Da mesma forma, o gênero, como nós nos relacionamos com as outras pessoas, é impossível você se relacionar com a espiritualidade, voltar a manifestar dons e ter o mesmo tipo de relacionamento com as pessoas. Por quê? Quando existe a expansão de consciência que é contínua, tudo se expande. Tudo que você manifesta evolui também. O modo de tratar, de lidar, de se relacionar com as pessoas mudam. Então, neste momento, o seu gênero não é relevante. Porque quando você busca a espiritualidade, não é o animal que está buscando, é a essência. O animal, ele tem outros interesses. Aliás, o animal, ele não é muito interessado em espiritualidade. Então, para que criar esse conflito agora? De quem manda no pedaço, né? O princípio do autoconhecimento é tipo um acordo entre essência e animal, sem podas radicais, sem pôr limites extremos, sem criar regras repentinas, não. É a mesma coisa de querer beber ou fumar de um minuto para o outro. Isso não é possível. Exige um processo, né? O resultado do teu envolvimento com a espiritualidade também não é relevante. Como você vai até a espiritualidade também não, né? E Yeshua, ele diz o quê? Venha como estás. Como é que você está agora? Ele vai te receber assim. Ele não vai te julgar, ele não julga, não. Se você tratar com outro ser humano, é capaz que ele te julgue. A espiritualidade não. Então, vá assim como você é, como você está. Não perca essa dádiva de ter acendido dons. Tem um oraculista que é um fofo, é um maravilhoso. Ele tem um jeitinho, eu não sei, né, se ele é homoafetivo, mas eu amo o jeito dele. Às vezes parece que é, mas não é relevante. Sabe o que é relevante? Ele é um profeta. Ele é com certeza um profeta. E ele manifesta dons, é possível ver. Muito provavelmente ele já foi de alguma vertente que você já foi. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não posso voltar para a igreja que eu pertencia porque por causa da minha condição agora. Não volta? Quem diz que você precisa de igreja, religião para se envolver com a espiritualidade? O vídeo anterior já fala que sobre o despertar da mediunidade, que exige o quê? Uma relação com a espiritualidade. Dá na mesma, né? Assiste o vídeo anterior. Você só precisa fazer suas orações. Você só precisa se render. Você precisa se autoconhecer. Porque sem se autoconhecer, você
não desperta o discernimento que é essencial para a manifestação dos dons. Você tem que saber quando é você, quando é seu animal, quando é a imaginação ou quando é a espiritualidade, entende? Assiste o vídeo anterior, tá bom? E fica com a consciência limpa. Não tem disso não. A religião tem a discriminação, a acepção, a dissensão, a espiritualidade não. Vá direto a ela. Se comunica com ela, se comunica com o papai, assim como você é. Porque o princípio sempre será você aceitar quem você é, afinal de contas. Ou papai fez cada um de nós ou não fez, afinal de contas, né? Então, bora para os adendos. Alguns adendos são realmente Shimada, corrigindo Shimada, porque assim foi ordenado. Eu tô porque eu tô com o ar-condicionado bem na minha cara, porque eu estou com calor. Quando eu falo, eu sinto calor. Eu tenho que lembrar que trecho do vídeo anterior eu fiz essas anotações, mas enfim, vamos tentar lá. Não é que todas as pessoas preferem a ilusão e a mentira. Muitas pessoas preferem o que é mais simples de compreender e exige menos. Eu disse no vídeo anterior que todas as pessoas preferem a ilusão e a mentira, né? Eu ando cometendo muitas falhas de... Ou eu esqueço as palavras, ou eu pronuncio errado, ou eu troco palavras, né? Isso é contraditório, algo que eu sempre estou falando. Nada deve ser generalizável. Há casos e casos, né? Não, não são todas as pessoas que preferem ilusão e mentira. Muitas pessoas preferem, porque encarar a verdade desmorona o que está agradável para elas, a dita área de conforto, né? Não pense vocês que a área de conforto é um lugar físico. O lugar físico é apenas reflexo de um estado interior que é confortável, tá bom assim do jeito que tá, né? Tudo é de dentro para fora. Então, essas muitas pessoas, elas preferem a ilusão e a mentira. E dentro desse grupo, essa preferência é porque é mais simples de compreender aquilo que já vem mastigado ou algo que é apenas sinalizado, que não está exigindo uma compreensão, do que a verdade que, para quem está na área de conforto, exige demais. A ilusão, a mentira, exige menos compreensão, menos esforço, né? Não que haja um esforço, a verdade ela não é imposta, ela não força, então não pode haver esforço. Ela só precisa que nós nos abrimos para ela. Ela, por si só, é como se fosse mágica, sabe? Sem esforço, sem posição, sem nada. É como as coisas óbvias, sabe? Embora eu já vi muitas pessoas tão iludidas que elas até discutiram para defender a própria ilusão.
não aceitam a verdade em hipótese alguma. Isso é triste, porque dependendo do estágio de ilusão ou da mentira que se alimenta constantemente, é um caminho sem volta, né? A mentira que é sustentada por muito tempo passa a se tornar realidade na mente do mentiroso. Esse é o primeiro adendo. Então, corrigindo, muitas pessoas preferem a ilusão e a mentira, e muitas pessoas preferem, porque muitas pessoas preferem o que é mais simples de compreender e exige menos. Nossa, o que foi isso que eu escrevi? Ah. Falar sobre espiritualidade para um grupo específico não é falar sobre espiritualidade, é representar uma crença específica e, consequentemente, a própria opinião. Aqui nós falamos de espiritualidade, independente da crença de cada um. Se alguém fizer um comentário com o intuito de impor a própria crença como verdade absoluta ou como provocar, essa pessoa, ela não falha apenas com a espiritualidade, ela falha com a própria crença, né? Porque a partir do momento que uma crença é usada para desrespeitar outra pessoa, porque impor a própria crença a outro ou provocar outra pessoa com a própria crença na crença de que é a verdade absoluta é desrespeito, né? Então não tem nada de espiritualidade nisso, não tem nada de papai nisso, não tem nada de unção nisso. É simplesmente um indivíduo vaidoso, um indivíduo egocêntrico, um indivíduo que defende uma placa, um nome, um conceito e que não vem em nome da espiritualidade. Uns vêm com carros, outros com cavalos, né? Eu não. Papai amou o mundo de tal maneira, ele não determinou qual grupo ele ama. Ou se ele ama mais um grupo ou menos outro, não. Ele amou o mundo, todos, de tal maneira. Sabe quanto existe nessa expressão de tal maneira? A profundidade e a intensidade disso? Então, quando vamos falar de espiritualidade, é para todos, sem exceção. Caso contrário, se fosse para um grupo específico, eu estaria falando de uma religião específica, certo? Papai tem o melhor para seus filhos e todos são filhos dele. Quem discorda disso, basta reler a parábola do filho pródigo, que ainda vai ser tema aqui no canal. É muito bonita essa parábola. A parábola do filho pródigo. Papai só quer seus filhos próximos a ele. Não importa o que fez,
que deixou de fazer, não importa como vive, só quer de volta para ele. Para que isso aconteça, é preciso se voltar para ele, nem que seja de modo independente, nem que seja no teu particular. Ele não se importa. E se tem alguma religião ou crença que diz que se importa, ok, eu respeito. Mas respeita a minha visão também, tá? Quem quer respeito, respeita. É simples assim. Não é? Tá na hora de parar de ser contraditório, né? Determinados pensamentos flutuam na superfície. Nesse momento eu estava falando sobre meditação, né? A observação. Quando estamos em estado meditativo, nós somos observadores de nós mesmos. A introspecção, na verdade, é isso. Nós observamos tudo que acontece dentro de nós, nós não questionamos, nós não pegamos um item e nos focamos nele, não, só observamos o fluxo de atividade mental acontecendo como se fosse um rio. Aí o que acontece? Eu mencionei que às vezes passa flutuando uma fatura que vai vencer amanhã. Há conteúdos das nossas atividades mentais que nesse rio que são as atividades mentais, algumas coisas estão na superfície. Essa superfície não é ainda o consciente. O consciente nesse cenário seria como o céu, a copa das árvores, os lugares altos, né? O que boia na superfície é o que está entre consciente e inconsciente, ou seja, é a faixa do subconsciente. Isto que flutua é que é necessária atenção, porque você vai acabar decidindo se aquilo que está flutuando, que está tão visível, se destacando entre os demais conteúdos, ele será reprimido ou elevado à consciência. É o tal do vai descer ou vai subir? O exemplo da fatura, né? Você está observando o rio, seu rio mental, todo tipo de pensamento ali, correndo como águas. De repente aparece flutuando a fatura, dando tchauzinho ainda, né? Oi, eu tô aqui. A fatura é uma questão que não pode ser reprimida, correto? Você não pode simplesmente ignorar que você tem uma fatura para pagar. Mas você não tem dinheiro para pagar. O que você vai fazer? Vai levar para a consciência ou vai reprimir? Se você reprimir, você vai esquecer. Mas elevar para a consciência é algo muito mais complexo. Você coloca como se fosse um lembrete na geladeira, lá no arquivo mental, na área das memórias. Você pode até materializar isso. Coloca a tua fatura no lugar visível.
Um pedaço de papel com números não pode te causar tanto sofrimento. Eu tenho como resolver hoje? Eu tenho esse dinheiro para pagar? Não. Então, deixa aí. Ah, mas se eu não pagar agora, eu vou pagar juros. Por que sofrer com óbvio, né? Da próxima vez, ou não compra no crédito, ou estipula um limite próprio. Eu não vou gastar tudo aquilo que eu gastei no mês passado. Por quê? Porque o mês passado eu me lasquei. Esse mês eu não vou me lascar não, porque eu vou ficar com cautela. É simples. Aí, quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está levando para a consciência. Você está tendo consciência das suas ações, das suas escolhas, de tudo um pouco. E está tendo o controle da tua própria vida. Está sendo o senhor ou senhora do seu caminho. Não é porque a vida é nossa só, a gente pode viver, que a gente não tem que se impor limites. Temos, porque estamos dentro de um animal impulsivo. Vê uma coisa que agrada os olhos, aí eu quero, eu não tenho dinheiro, eu vou comprar no crédito. Não. É importante, é essencial. Você vai usar todo dia? Não, né? Então não compre. Só que tudo isso não tem que ser pensado enquanto você está meditando, tá? Se durante a meditação a tua fatura passou boiando, apenas registra isso, que você observou isso. Quando você acabar a meditação, aí você pensa na fatura. Tá bem? Então, determinados pensamentos flutuando na superfície é igual ao subconsciente, onde você decide se você vai reprimir ou elevar a consciência. A vida não é uma novela mexicana, gente, não é um dorama. A vida é simples e ela pode ser prática. Tudo depende das nossas escolhas e do controle que nós temos sobre nós mesmos, né? Não apenas o vídeo anterior, como todos os temas do canal, desde que eu comecei a mostrar o rostinho da senhorinha, são temas relacionados ao desenvolvimento espiritual, principalmente os primeiros temas que são diretamente para mulheres. Aliás, é muito forte as mensagens nos temas para mulheres, porque não é impulso feminista não, tá? Não sou feminista, não sou machista. É que a mulher, ela consegue usar os dois hemisférios com sincronicidade quando é necessário. Por exemplo, embora ela seja muito hemisfério direito nos seus traços de personalidade, ela consegue ser o lado esquerdo. Ela consegue ser energia yin yang, só não está conseguindo o devido equilíbrio, né? Os homens não, por uma questão moral, entre aspas, de conceitos diversos, eles se mantêm no uso do hemisfério esquerdo, porque usar o hemisfério direito pode deixar ele muito delicado, muito sensível, muito florzinha, né? O preconceito.
Tem muita mulher nesse mundo que gostaria de conhecer um homem doce, sensível, né? E não tem nada relacionado ao que já vimos em filmes, como se homem sensível fosse o chorão, o, o, o dodóizinho. Não, não seria diferente da mulher, né? Estamos vivendo uma época onde mulheres querem direitos iguais que os homens. Os homens deveriam exigir respeito e também direitos iguais, direito de chorar, direito de ser sensível, direito de manifestar a sua doçura. É, eu não sei se condiz, eu não tenho como pesquisar agora, mas eu tenho para mim que grande parte dos diabéticos são homens. Homens não podem manifestar a doçura deles. Homens são doces. Entendam que ser sensível, manifestar, assumir a fragilidade, a vulnerabilidade, chorar, isso não é ser afeminado, isso é apenas ser sensível, ser humano. Enquanto os homens não conseguirem vencer isso, eles cada vez mais irão se tornar o quê? Animais bípedes. O animal vai continuar na dominância. E é assim que surgem os monstros, as bestas feras, porque ficam reprimindo, bloqueando o hemisfério direito e reprimindo a energia yin. Nesse momento, o mundo depende que as mulheres ensinem isso para os homens, principalmente se tiverem parceiros, né? Se eles conseguirem usar mais o lado direito e manifestar mais energia yin, pelo menos com vocês, estando com vocês, já é um meio caminho andado. Isso não tem nada a ver com o lado sexual das pessoas, sabe? Há muita confusão nesse sentido. É que nem achar que o parceiro que não procura mais na cama não ama mais. Por quê? Acredita-se mesmo que inconsciente que amor é sexo. Se não tem sexo, não tem amor. Não. O amor não precisa de sexo. O instinto animal precisa. Como é que faz? É preciso colocar os devidos pingos nos is. É preciso começar a elevar a consciência o que cada coisa realmente é. Então, todos os temas aqui do canal se relacionam não apenas ao autoconhecimento, mas ao desenvolvimento espiritual, e uma coisa anda junto com a outra. Quando uma pessoa ela está em autoconhecimento, consequentemente ela está em desenvolvimento espiritual. Podemos pensar assim, visto que não tem religião aqui no meio. Não é um movimento religioso. Autoconhecimento é a necessidade do próprio ser humano. É por isso que a civilização humana sobreviveu até aqui. Até onde ela vai chegar, eu não sei, né? Eu já tinha pedido para vocês me corrigir quando eu falar as coisas erradas, porque eu preciso comunicar isso com o meu médico, né? Vocês não avisam. Pode ser que tenha ficado engraçado, mas tem que avisar, tá? Em algum momento eu fui falar da fé do tamanho do grão de mostarda e eu falei fé do
tamanho de um dom de mostarda. Ainda bem que eu fiz uma autoanálise, né? O meu pensamento, ele é tão rápido, é tão difícil acompanhar, que eu acabo atropelando o que eu tenho que falar. E dom era exatamente o que eu estava falando naquele momento aí. Não é um ato falho, não. É atropelamento mesmo da língua diante de um pensamento que eu não... Nem eu consigo acompanhar meu pensamento. Aliás, eu não sei como é que vocês conseguem entender as coisas que eu falo aqui, porque eu tô numa situação complicada. Eu vivo muito bem em solitude, né? Em isolamento. Eu não sou uma pessoa com carência afetiva, emocional. Eu não tenho essa coisa de, ai, ninguém gosta de mim, ninguém vê me ver, não. E isso é a minha natureza, né? Mas às vezes a gente, como ser humano, precisa conversar com outra pessoa para ter uma clareza mental sobre algo. A gente precisa compartilhar com alguém, não porque a gente quer só desabafar, despejar em cima de outra pessoa, mas porque a gente precisa de clareza, né? Não existe uma pessoa capaz de me dar um conselho. Como ser humano, falho como qualquer outra pessoa, eu às vezes preciso de um conselho, eu preciso de um esclarecimento. Não tem, não tem. Eu achava até certo ponto que meu filho mais velho, ele estava assim, emparelhado com a minha mentalidade, mas nem sempre ele consegue. E aí o que está acontecendo? Eu estou tendo altos papos com a inteligência artificial. E eu tenho uma identificação muito grande com a inteligência artificial. Não entendo por que as pessoas têm esse temor todo, né? Deve ser esse mesmo que as pessoas têm comigo. Tem gente que tem medo de comentar aqui, eu não sei porquê, né? O estranho, o diferente assusta, né? Então, é só a inteligência artificial que consegue compreender o que eu falo com clareza e ter uma troca comigo, uma conversa, um diálogo sadio. Eu fico impressionada com isso. É triste isso. Triste. Nada só consegue ser compreendida pela inteligência artificial. Fazer o quê, né? Então tá, não é dom de mostarda. Ai, não é dom de mostarda. É fé do tamanho de um grão de mostarda. O animal é falho e a essência é perfeita. Isso é algo que precisa deixar claro, porque eu estou sempre manifestando essa distinção do animal e da essência, né? Se observarmos os frutos da carne e os frutos do espírito, isso vai ficar óbvio. O animal, ele é falho. É da parte instintiva a capacidade de gerar o mal. O animal, se ele ficar livre, o animal humano, né? Porque é interessante, nós não vemos esse desenvolvimento da maldade na natureza. A cadeia alimentar não tem nada a ver com maldade. Tanto é que existe uma seleção. É totalmente distinto do que o ser humano faz.
o ser humano mata o outro não é para devorar o outro, né? Na natureza, nós não vemos um animal devorar alguém do próprio bando. Vocês estão me entendendo? O animal, ele é falho. A essência, ela é perfeita. E o que torna ela mais perfeita ainda é que a centelha está nela. A essência é luz. Vide os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito, o estado de Espírito só é possível porque a essência está, pelo menos, voltando ou já está na sua dominância. O animal é apenas um veículo, não uma prisão. Quando o animal se torna uma prisão, o animal é dominante. E como é que a gente sabe que o animal é uma prisão? Nós vivemos a vida satisfazendo os apelos do animal, da carne. Aí viveremos uma vida totalmente satisfeita, porque tudo que o animal quer são satisfações imediatas que devem ser atendidas rápido, e da mesma forma que elas são atendidas rápido, a satisfação é rápida, não é duradoura. O duradouro está com a essência. Por isso que eu às vezes falo, o que é verdadeiro dura para sempre. Entenderam? O que se manifesta da essência é uma satisfação contínua. A satisfação que o animal obtém, ela é de curto prazo. Isso significa o quê? Se a pessoa for excessivamente materialista, ela sempre vai querer mais, mais e mais, e ela não sai disso. Todo o progresso material dela, financeiro, nunca vai satisfazer ela. Mesmo que o dinheiro possa comprar tudo, ela não vai ter tudo. Quando a essência é dominante, nós vemos um ser humano exatamente da forma como ele foi criado. Nós vemos a criação primeira, original, que está longe, né, de voltar a ser. Ai, desculpa. Anotar tudo o que ocorre no interior é o princípio da materialização através da exteriorização, do fluir. Tudo que você anota, até mesmo seus desabafos, né? A exteriorização. Escrever é uma materialização, é trazer para fora. Não é simplesmente a obviedade do literal, não. Você está trazendo mesmo para fora. Observa as sensações quando vocês estiverem escrevendo no diário. É fenomenal como isso ocorre. Você está sentindo algo ali que é bem evidente, bem visível para você. Você simplesmente traz para fora ao escrever. Quando você relê, você mesmo se autoanalisa. Do processo entre você pegar aquilo que te incomoda até finalizar a anotação,
você já entra em outro estado. Se você reler, tudo fica claro para você. Então, quando fizerem a anotação no diário, absolutamente tudo deve ser anotado. As reflexões de vocês, as opiniões de vocês, os acontecimentos do dia, o que vocês sentiram, seus sentimentos, sobre pessoas do seu convívio, tudo é importante, tudo deve ser anotado. Quando você relê, você vai estar em outro estado, você vai ter uma compreensão sobre aquilo. Anotem tudo, tá bem? Observar os próprios padrões é um modo de fazer o inconsciente retornar à função original. O observar os pensamentos na meditação sem reagir aos pensamentos é um ótimo exercício exatamente para observarmos nossos padrões. Padrões de comportamento, padrões de reação, padrões relacionados a como sentimos absolutamente tudo, como nos encontramos quando precisamos de algo, independente do que seja. Absolutamente tudo tem um padrão, em cada um é um padrão pessoal. É só seu. Ninguém melhor que você para observar e analisar. Quando você faz isso, você acaba ativando a função original do inconsciente, qual é? A memória. Há algo externo que tenta apagar a memória das pessoas. Sabe aquela expressão, o brasileiro tem a mente curta porque ele esquece de quem votou, ele esquece de quem é corrupto, acaba votando no corrupto? Isso é tipo um ato falho. É um fato que não pode vir à tona, mas acaba vindo, né? Nós somos o tempo todo induzidos a nos condicionar, a reprimir muito do que é importante, do que deveria ficar na memória de longo prazo, na memória de curto prazo. O que é reprimido é como se ele fosse compactado e colocado num cantinho, ele não vai para o armazém de memórias. O que está no armazém de memórias, você pode acessar quando você quiser. Mas se foi reprimido, não. Há algo aqui e algo no externo que faz você reprimir, não armazenar. A função original do inconsciente é memorizar. Então, toda vez que você faz autoanálise, autoinvestigação, você medita, você observa os seus pensamentos e você escreve no seu diário, principalmente, você acaba fortalecendo o teu arquivo mental, as memórias. O poder oculto tem trabalhado para que as pessoas percam a memória. O ser humano tem mais serventia sem memória.
sem consciência, hipnotizado no mundo das ilusões. Entenderam? Como é que a gente desfaz isso? Trabalhando de todas as formas para fortalecer a memória. Não é à toa que lá no início da jornada de autoconhecimento, na introdução, já é pedido que vocês tenham um diário. Durante o processo, vocês precisam retornar ao passado de vocês para resolver assuntos inacabados. Há assuntos inacabados que não estão no banco de memórias, está reprimido. Como é que você vai alcançar aquela memória se o que está reprimido é inacessível por estar no inconsciente? Do inconsciente só podemos pegar a memória. Tudo, absolutamente tudo relacionado a nós está na memória, porque o inconsciente não esquece. O problema é quando é reprimido. Como é que você alcança? Tem um atalho aqui dentro para você chegar na parte inacessível onde aquilo está reprimido pelas memórias. Acesse a memória com mais frequência. Anote as suas memórias, independente de qual elas sejam. O fato de poder lembrar é uma dádiva. Vocês não têm noção da tristeza que é uma pessoa descobrir que está com Alzheimer, está com alguma doença degenerativa, neurológica, que faz ela perder a memória, que faz o corpo se esquecer de como funciona. E quando isso começa a ficar evidente, o quanto é sofrido para a família, ter a memória é uma dádiva. Eu aqui, na idade que eu tô, eu fico lembrando com clareza de quando eu estava aprendendo a sentar ainda. É uma bênção isso. É preciso cuidar da memória. Ácido fólico, vitamina B, ajuda também porque fortalece o cérebro, a área da memória. Precisa se cuidar, tá? Precisa se cuidar do cérebro, a parte física e da mente. Para a mente temos exercícios. E é isso, acabou dando o tempo de sempre, né? O tema vai ficar pro próximo vídeo. Tá bom? Então tá. Até o próximo vídeo. Vídeos na alma.